Bom, são 20 horas e 30 minutos. É recomendado sempre pela espiritualidade, né? Para a gente manter o horário e o compromisso. Então vamos, mais uma vez, agradecer a Deus por esta oportunidade, por estarmos no lugar certo, com as pessoas certas. Agradecer a nossa mãe Maria de Nazaré, que se faz presente sempre através dos mentores da nossa Casa Nova Era, através do nosso anjo da guarda, nossos benfeitores espirituais, e sempre gratos que somos pelo Evangelho que Jesus nos trouxe. Esse Evangelho que é libertador, consolador e transformador. E então, iniciando mais um Evangelho semanal, vamos agradecer dizendo: graças a Deus. Obrigado a todos pela oportunidade. Como todos sabem, estudamos um livro muito importante, né? Que nos traz informações, reflexões, ensinamentos tão necessários para a nossa jornada evolutiva, na qual Emmanuel foi o espírito que ditou a Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier, este livro, chamado Religião dos Espíritos, e que Emmanuel faz um estudo também, né? Ele busca questões no nosso Livro dos Espíritos. E hoje nós vamos falar da questão 922, onde Kardec faz várias perguntas aos espíritos, trazendo para nós também muitas elucidações. Então vamos iniciar com o nosso Livro dos Espíritos, capítulo 1, das penas e gozos terrestres, felicidade e infelicidades relativas. Questão 922. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos? Interessante, né, isso? Porque realmente é o que a gente acabou de ouvir, né? Ela é relativa e a felicidade depende de como a gente está se sentindo, como a gente vivencia as situações, né? Então, para uns, seria realmente a felicidade almejada. E para outros, pode ser realmente uma desgraça. E olha o que os espíritos nos falam. Com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Livro dos Espíritos. Muito interessante isso, né? A resposta é bem elucidativa, né? Nos mostrando, né, que a nossa conduta, né, faz com que essa felicidade seja aprimorada de acordo com aquilo que nós fizemos. E a certeza, como ele diz aqui, né, de que a gente está galgando dias melhores para nós, não na face terrena só, mas também no futuro espiritual, não é? Então, isso é muito importante. E aí, para a gente ver como as coisas se encaixam, no livro Religião dos Espíritos, Emmanuel e Chico nos trazem uma lição que tem o título Felicidade e Dever. Ela está na lição 51. Vamos dar uma lidinha nela, porque ela também é muito interessante. Boa noite, Madalena. Tudo bem? Maria Andrade, boa noite. Sejam todos bem-vindos.
Então, continuando, nós vamos fazer a leitura agora da lição 51. Felicidade e dever. A procura da felicidade assemelha-se, no fundo, a uma caçada difícil. Realmente. Taxando-a por dom facilmente aprazível a quem a procure entre os mitos do ouro, enferrujando as mais belas faculdades da alma, na fossa da usura. Quem a dispute no prazer dos sentidos, acordando no catre das enfermidades. Quem lhe suponha a presença na exaltação do poder terrestre, acolhendo-se à dor de extrema desilusão, e quem a busque na retenção do supérfluo, apodrecendo de tédio em câmeras de preguiça. Caramba, quanta coisa a gente tem aqui, né, para falar, né? Mas Emmanuel nos mostra de uma forma bem tranquila, né, através de suas palavras, que estamos sim falando também há muito tempo disso, né? Que estamos num mundo de provas e expiações. E que, infelizmente, ou até felizmente, né, seremos testados constantemente, né, em nossas velhas e más tendências, que ainda poderão ser alimento pelo nosso querer. Vejam como isso é para nós elucidativo. Pelas facilidades e a nossa escolha em buscar, né, constantemente o que a gente também já ouviu no capítulo 5 do nosso Evangelho, a porta larga, que ainda nos levará às perdições, achando que elas nos darão uma felicidade. Sim, felicidade, mas uma felicidade apenas momentânea, né? Talvez na posse de algum bem, não é? Talvez um emprego melhor, talvez uma situação financeira melhor, não é? Mas é momentâneo, porque aí acaba acontecendo o natural, né? A gente se acostuma com aquela situação, né? Às vezes a gente se envaidece, às vezes o nosso orgulho, né, faz com que a gente crie uma soberba, né? E que isso realmente nos custará caro, né? É um grande equívoco isso, né? Trará, sim, grandes consequências e até, como diz Emmanuel, né, atrasará a nossa evolução. Porque a felicidade, como disse o nosso querido mestre Jesus, não é deste mundo, né? Tudo que nós angariamos aqui, queremos, tem sim um propósito maravilhoso. Qual é esse propósito? Nos dar a condição de evoluirmos, de auxiliarmos o próximo, né? Mas, como a gente já falou em outras passagens, somos apenas usufrutuários disso. E a grande felicidade, realmente, ele vai nos mostrar agora num relato bem legal, onde ele nos dá o antídoto ou remédio, né, para a gente combater essas escolhas. Fazermos sim as escolhas certas, né? Vamos ao estudo. Não há felicidade, contudo, sem dever corretamente cumprido. Verdade? Não há felicidade, contudo, sem dever corretamente cumprido. Quando nós cumprirmos o nosso dever, com toda certeza o nosso travesseiro será para nós realmente
Consolador. Iremos encostar as nossas cabeças e automaticamente estaremos sabendo que cumprimos o nosso dever, fizemos o nosso melhor. Observa, pois, o dever de que a vida te incumbe. Ver-os-á, hora a hora, no quadro das circunstâncias. Quantas vezes realmente somos provados diante disso, né? Passamos por testes, né? Ou provas, né? Constantemente, não é? E a gente precisa perseverar, precisa estar firme e forte no nosso propósito. E ele continua: na fé que te pede serviço. Isso também é uma outra realidade. Quantas vezes a gente adentra uma casa de oração, uma casa espírita, né? E a gente acredita que nós não estamos prontos. Mas a espiritualidade, o Criador, tem sim em nós um, uma força, um incentivo, né? E que a nossa fé faz com que isso facilite para que a gente se disponha e se disponibilize para a prática do serviço, para a prática do bem, né? Como disse Chico, é tão bom servir, né? Continuando, no serviço que te roga compreensão. A compreensão é tudo, né? Eu me lembro que a gente sempre busca, né, fazer algumas interrogações, por algumas interrogações, né, mas quando a gente busca a verdade, né, a verdade facilita para que a gente compreenda e entenda tudo aquilo que a gente está passando, o quanto é necessário a gente passar, às vezes, os nossos perrengues, às vezes as nossas dores, né, como ele disse lá na frente, as nossas doenças, né, que não vêm por acaso, são grandes depurativos, né, para o nosso espírito. Tá certo que muita gente diz, poxa, mas por que o corpo tem que sofrer? Porque ele é o nosso instrumento. Ele é o nosso instrumento de evolução. Ele faz parte desse processo evolutivo. Então aí já está um fato da gente entender o início disso tudo. Continuando. No ideal que te pede caráter, fundamental. No caráter que te roga firmeza. Sim, sim, não, não. Honestidade, não é? É aquilo que os nossos antepassados, nossos pais, nos ensinaram, né? Firmeza nas nossas rogativas, firmeza com aquilo que nós fazemos, né? Com o nosso comprometimento. No exemplo que te pede disciplina, também é outra coisa primordial na nossa jornada evolutiva. É um dever, né? Como disse Maria, aliás, é Maria mesmo que disse para Chico, né? Disciplina, disciplina, disciplina. Na disciplina que te roga humildade. Sim, não adianta a gente almejar cargos importantes se a gente não tem ainda aquele devido conhecimento, né? Compreensão. Então a gente tem que começar sempre por baixo, às vezes até, né? Como dizem alguns amigos, varrendo o chão, lavando os pratos, né? Servindo as pessoas, para que um dia, né? A gente possa, né? Se comprometer a fazer algo mais, vamos dizer assim, evoluído. No lar que te pede renúncia total, não é? Nós sabemos disso, né? Que um lar é criado por compreensão, por renúncia, por entendimento, não é? Por amor, não é? Amor ao próximo, né? Amor à família, uma instituição que Deus nos dá para a gente se reabilitar, resgatar os nossos equívocos, né? Na renúncia que te roga perseverança. Também é outra palavra. Olha quanta palavra que a gente está constantemente comentando, né? E que faz parte, né, do nosso dever, como ele diz aqui. Porque ele começa lá falando da felicidade.
E aí ele já entra direto no nosso comprometimento para com o dever. Olha que coisa interessante. Na renúncia que te roga a perseverança, amar incondicionalmente a todos, independente de qualquer coisa. No caminho que te pede cooperação, vamos cooperar, vamos ajudar. E nisso nós somos realmente, né, muito cooperadores. A gente viu aquele povo, nossos irmãos do Rio Grande do Sul, que passaram por aquela tragédia, né, e que foram amparados, sinceramente, pelo povo, pelo ser humano, né, que fez o que podia e o que não podia, e continua fazendo, porque eles continuam passando por problemas de enchente e etc. e tal, né? Então essa cooperação faz parte, sim, né, do nosso comprometimento e dever. Na cooperação que te roga discernimento. Aqui é muito interessante, né? Porque a maioria das vezes, e principalmente nos dias atuais, né, as pessoas olhavam para os nossos irmãos, né, que estavam passando pelas suas provas e expiações, né, e cooperavam, mas com um certo que, diria assim, receio, né, porque acreditavam que aquilo que eles estavam pedindo, né, na realidade eles não iam utilizar em benefício de saúde, em alimentação, etc. e tal. Mas aqui o mais interessante é a gente cooperar sim, sem qualquer é, pretensão, né? Com desprendimento, né? Fazendo com que o nosso ato seja para aquele um ato de realmente, né? Fortalecimento. Só isso. Por mais agressivos se façam os impulsos da marcha, não te desvies da obrigação que te recomenda o bem de todos. Sempre que puderes e quanto puderes, seja onde for. Falamos também disso. E aqui agora já estamos encerrando, terminando, né? Tem mais duas, três leiturinhas, nós vamos concluir para entrarmos no nosso Evangelho, para não estender muito, senão nós não vamos falar do Evangelho. Porque te mostres leal a ti mesmo. É possível que a maioria te categorize a conta de ingrato e rebelde, fanático e louco. A maioria, no entanto, nem sempre abraça o direito. Não podemos esquecer que, no instante supremo da humanidade, ela, a maioria, estava com Barrabás e contra o Cristo. Cumpre assim teu dever, e tomando a terra somente o necessário à própria manutenção, de modo a que te não apropries da felicidade dos outros. Poxa, estarás atingindo a verdadeira felicidade, que julgue sempre como bênção de Deus na consciência tranquila. Emmanuel. Muita coisa aqui, né? A gente teria aqui realmente uma palestra para pelo menos umas 2 horas de muita conversa, né? Mas fica aqui essa nossa leitura, essa reflexão trazida por Chico e por Emmanuel, né? Na qual a felicidade, como disse Jesus, está em fazermos o bem, em auxiliarmos o próximo, em fazermos a nossa parte, né? Sem qualquer tipo de, diríamos que, orgulho, vaidade, né? Mas, honestamente, com a consciência bem tranquila, para que nós possamos, né, galgar dias melhores para todos esses nossos irmãos. Então, agora nós vamos entrar no nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 3.
também já muito estudado por nós, né? Já feito as muitas palestras, estudos, né? Na qual Jesus nos fala que há muitas moradas na casa do Pai. E que hoje a ciência, né, tem mostrado que realmente existe muita coisa que nós ainda não conhecemos no universo. E que aos poucos estão sendo, né, trazidas para nós, para o nosso despertar. Mas no item 1, Jesus nos traz uma recomendação, né? Uma recomendação muito boa. Porque às vezes a gente fica perturbado, achando que a gente vai. Boa noite, Luciene. Tudo bem? Fátima, boa noite. Sejam bem-vindos. Nessa recomendação de Jesus, traz uma certa tranquilidade, um certo conforto, né? Mostrando para nós que o futuro existe, né? A gente não tem que ficar pensando, né? Para onde eu vou, o que eu vou receber lá, né? E a nossa bagagem está mesmo naquilo que a gente acabou de falar agora, né? Em dever de fazer sempre o nosso melhor, para que a nossa bagagem espiritual esteja repleta, né? E a gente tenha a condição de estar, sim, contente, feliz, né? Em fazer o bem. E aí Jesus nos fala assim: não se curve o vosso coração. Ou seja, tranquilize o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Com certeza. Temos que acreditar nesse Deus maravilhoso, né? Bondoso, extremamente justo. E tudo aquilo que Jesus diz para nós, nos exemplificou, né? Hoje a gente tem que seguir como regra. Nós sabemos que ele é o nosso modelo, o nosso guia, né? Então, é ele que nos dá o nosso norte na nossa jornada evolutiva. E aí ele fala assim: há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu já vou teria dito, pois me vou para preparar o lugar. Olha que coisa interessante, né? Ele está preparando um lugar para todos nós. E ele já disse que nenhuma de suas ovelhas ficariam sem ser arrebatadas, né? Mesmo aquelas que se desgarraram da licença do Criador vão ter a sua oportunidade, né? De uma remissão, de ir buscar o caminho do bem. E aí ele termina assim: depois que me tenha ido e que vos houver preparado que lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estáis. Isso está em João, capítulo 14, versículo de 1 a 3. E aí no item 2, também não podemos passar batido, porque é muito interessante. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam o espaço infinito e oferecem aos espíritos que nele encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Então, quando a gente fala em erraticidade, espírito errante, não é aquele que comete ainda alguns erros, né? Mas aquele que não tem uma residência fixa, que vive, como nós já ouvimos em outras passagens, como nômade, né? Ou seja, somos espíritos errantes, né? Ao retornarmos à pátria espiritual, isto é, saímos do processo de encarnados, não é? E voltamos para a pátria espiritual, né? Na qual todos nós, espíritos eternos,
somos errantes. E há um longo caminho a percorrer com muitas lutas necessárias para o nosso aprimoramento. Ou seja, somos andarilhos do universo, que ocuparemos um novo lugar para nosso aprendizado e nossa evolução. É isso que nós acabamos de ler. E isso também nos foi respondido, né, pelos Espíritos no nosso livro dos Espíritos. Então, capítulo dedicado com 10 questões que vale a pena a gente ler. Espíritos errantes, questões 223 a 233. Mas eu quero destacar uma aqui para a gente entender melhor. Olha o que eles nos falam. O espírito progride no estado errante? O que vocês acham? A resposta é bastante clara. Pode melhorar-se bastante, sempre de acordo com a sua vontade e seu desejo. Mas é na existência corpórea que ele põe em prática as novas ideias adquiridas. Então, o progresso, né, no mundo é constante, não é? Nós iremos sim evoluir no plano espiritual, né, em outros mundos, mas a grande prova estará no momento que estivermos em um corpo físico, reencarnado, no qual nós seremos testados constantemente, como acabamos de ouvir agora, ali na leitura feita no livro Religião dos Espíritos. E olha o que os Espíritos nos falam na instrução dos Espíritos neste capítulo. Progressão dos mundos, item 19. O progresso é lei da natureza. A essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que todos se engrandeçam e prosperem. A própria destruição, que aos homens parece o termo final de todas as coisas, é apenas um meio de chegar pela transformação a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. Então aqui a gente já sabe. O mundo não está acabando, não é? Essa proposta que muitos acreditam, batem nessa tecla que estamos no final dos tempos, é um grande equívoco, né? Na realidade, são transições, são transformações que são necessárias para a nossa evolução. Não tem como a gente crescer se a gente não passar por todo esse processo, né, de transformação, de crescimento, né? E o estudo, neste caso, é primordial para a gente entender tudo aquilo que está acontecendo, né? Por que de todas essas adversidades que a natureza está mostrando para nós homens ou seres humanos, né? Que estamos equivocados, que cometemos muitos erros no passado e que, infelizmente, ainda estamos, diria que, batendo na mesma tecla. Então, o chamamento para nós é exatamente esse. Acordem. É momento da gente buscar a regressão, ou pelo menos recompor tudo aquilo que nós fizemos para a Mãe Natureza, não é? Porque, como diz André Luiz, inclusive, num livro, a vida continua.
Quantos de nós iremos renascer, não é? Neste planeta, não é? Neste Brasil maravilhoso que nos acolheu, graças a Jesus, não é? Então nós só temos a agradecer. Então há muitas moradas na casa do Pai. Cientificamente comprovado, né? E até dentro do nosso Evangelho segundo o Espiritismo e das obras que Kardec recebeu dos amigos espirituais, fazendo com que a gente desperte e a cada dia cresça. Então, meus queridos irmãos, vamos nesse momento agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos vivos, encarnados, agradecendo também ao Mestre Jesus por esse Evangelho, que é, sem dúvida nenhuma, um grande instrumento para que a gente busque a nossa melhora, a nossa transformação e a nossa evolução. Agradecer aos mentores da Casa Nadaé, agradecer aos nossos mentores individuais, a nossa Mãe Maria de Nazaré, e neste momento vamos pedindo a permissão também a todos esses amigos espirituais para que possamos, através da fluidificação das águas, energizar para que cada um de nós, tanto em seus lares, como também através da internet, das mídias sociais, possam receber um pouquinho, né, daquilo que tanto buscamos. Não felicidade, mas um remédio para que nós possamos, né, nos melhorarmos a cada dia e continuarmos perseverando, né, na nossa jornada evolutiva. Então, Pai, de infinita bondade, de infinito amor, só poderíamos te dizer que somos gratos por todos os benefícios que recebemos a cada dia ao acordarmos e ao deitarmos as nossas cabeças em nossos travesseiros, na certeza, Pai, que fizemos o nosso melhor, buscando amparar, buscando compreender, buscando amar incondicionalmente a todos os nossos irmãos. Só poderíamos te dizer muito obrigado e até uma próxima oportunidade, se assim nos for permitido. E assim seja, graças a Deus. Um beijo em todos vocês, fiquem com Deus e até o mais breve possível. Graças a Deus.